tá aí passando esse feed. Eu faço live toda quarta-feira às 21 horas e temos vários assuntos aqui. Tem mais de 130 lives lá no meu canal vizinho. Tem um link na bio para quem não sabe do que eu estou falando, porque eu não posso repetir aqui, sabe? Mas é um canal vizinho. As lives vão todas para lá sempre no dia seguinte. Então já tem assuntos diversos lá. Confiram depois. Mas hoje coloquei aí presente do Dia das Crianças. Não sei se vocês viram eu falando sobre brincadeiras, entre aspas, que podem causar traumas. Foi aí várias pessoas me deram sugestão a partir desse vídeo que viram aí no Facebook. O rapaz que jogaram um gafanhoto em cima dele e ele ficou ali num estado, né, de catatonia, ficou, nossa, né, e a pessoa que filmou foi no intuito de alertar os jovens, porque era um rapaz já um adolescente, a não fazer esses tipos de brincadeiras. Por isso que a gente coloca essa brincadeira entre aspas. Porque se uma pessoa tem medo, gente, se a pessoa diz que tem medo, não vamos brincar com algo que ela tem medo. Não é uma brincadeira. Se não é, que parte do pressuposto que se é uma brincadeira para as duas pessoas, ok. Mas se um só está brincando e o outro não quer a brincadeira, não tem condições de ser feito. Mas eu espero que a gente consiga também passar mais esse conhecimento para as pessoas de que brincadeiras têm limite e podem causar traumas e até mesmo mortes, infelizmente. Esse rapaz, eu não sei como ele tá, não sei se ele se recuperou, também não sei quanto tempo tem esse vídeo, só sei que viralizou. Não sei se vocês viram, eu coloquei no meu story ontem. Jogaram o gafanhoto em cima dele e ele ficou num estado ali, né? Toda a musculatura dele ficou tensa, ele não falava. E depois, quando ele viu o agressor, acho que uns 8 dias depois, né? Por que agressor? Porque fez uma brincadeira que não era brincadeira. Ele voltou a ter esse estado ali de catatonia, tá? Então, foi um trauma bem forte. Oi, Luana. Oi, Jorge. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Vânia, boa noite. Bem-vindos. E por que eu coloquei presente o Dia das Crianças? A terapia de reprocessamento generativo, que é uma terapia breve, a terapia na qual eu trabalho, é muito eficaz em trabalhar traumas, fobias, medos das crianças. Não só crianças, mas por que eu falo que é muito eficaz com as crianças? Porque a criança, em uma sessão, a gente muitas vezes já consegue liberar ela de uma fobia. Isso eu tenho caso que eu já contei aqui, de uma criança, ela tinha 4 anos ainda, quase 5, fez 5 agora, né, que ela deixou de ter fobia de fogos, com uma sessão apenas. Eu aplicando a técnica da TRG em uma criança. Já fiz também atendimento em crianças maiores, que aí em mais sessões, 2, 3 sessões, e já consegue mudar qualquer marca emocional, trauma, medos que ela tenha. Tudo isso direcionado para emoções, tá bom? Débora, boa noite. Estão me ouvindo bem, gente? Falem aí para mim, porque eu não consigo saber se vocês estão me ouvindo bem. Então, quem tiver aqui, né, na live, eu vou, se vocês falarem assim, uma criança que eu conheço precisa, porque ela tem fobia, ela tem medo, ela está traumatizada, pode colocar aqui, pode dizer que você conhece uma pessoa, que aí mais para frente na live eu vou ver, né, se tem muita gente ou não, e aí eu vou dar de presente essa terapia, tá? Para crianças. Crianças até que idade? Até, para mim, 15 anos, tá bom? É uma criança ainda, até 15 anos. De 5 a 15 anos, se vocês conhecerem alguma criança que tem medo, fobia, tá passando por algum trauma, me indica que aí eu vou dar de presente, né, para essa criança, tá bom? Aí daqui a pouco eu falo com vocês para vocês colocarem aí. Olá, Selma, Tânia, Débora. Ai, que bom que tá escutando bem, Débora. Tudo bem, querida? Isso aí.
Firme para o nosso curso? Você é a Débora do curso de sábado, do Reiki, sim ou não? Porque não dá para ver sua foto, mas eu acho que é. Tá muito pequenininha. Tá, gente? Então, essas brincadeiras que as pessoas fazem, principalmente colocando medo na outra, com o intuito, né, de realmente causar graça, se para o outro gera medo, não é uma brincadeira. Então a gente precisa ter cuidado. Ah, que bom, Débora, estamos juntos. Sábado tem curso de Reiki 2 lá no meu espaço, mas não tem mais vaga, porque a sala é pequena e já está o número já completo. Mas na novembro eu não sei, mas talvez, né, dezembro ou janeiro tenha outro, tá bom? Lídia, tudo bem, Lídia? E aí, gente, todas as crianças que têm medo de alguma coisa, quando tem alguma brincadeira, elas vão se traumatizar? Não necessariamente. Agora, como a gente não sabe, né, o padrão, a personalidade daquela criança, nunca é bom você provocar medo numa criança, porque realmente pode traumatizar. Mas eu não tenho como afirmar que vai traumatizar, porque depende muito da personalidade daquela criança, da história que ela tenha. Então, caso ela seja mais sensível, ela pode traumatizar sim. Até brincadeiras que a gente faz assim, né, no intuito de querer que ela saia do perigo. Olha, cuidado, que o velho vai te pegar. Gente, isso é terrível, porque ela pode passar a ter medo de pessoas idosas, de todas. A criança, ela não sabe, quando a gente fala dessa forma, ela não especifica, ela vai achar que toda pessoa velha, ou seja, já que falaram que era um velho, vai pegar ela. Então ela passa a desenvolver medo. Criança, ela é muito literal. Se você falar que o velho vai pegar, ela vai achar que todos os velhos vão pegar. E por aí vai. Todas as brincadeiras, entre aspas, que se fazem com crianças, que hoje em dia a gente sabe que é errado, né? Mas que o pessoal mais, né, da minha geração para trás fazia com o intuito de querer colocar medo, porque só no medo é que a criança obedecia. Mas isso é, gente, errado. E eu estou tratando muita gente, muita mesmo, né, muito adulto com essa criança ainda ferida, com essa criança dentro dela traumatizada. Por isso que eu coloco muito aqui, né? Eu falo muito de criança ferida. Oi, amor. Boa noite, Rose. Oi, amor. Juruquim, pois é. Os meus filhos, a minha sogra falava que o Juruquim ia pegar. Juruquim era apelido de um senhor que morava na rua. E, infelizmente, ainda bem que eles aparentemente não desenvolveram, né, nenhum medo assim. Pelo menos, né, a gente não identificou. Mas, nossa, né, pode ser que a criança desenvolva, tá, gente? Tô com calor, não sei vocês aí, mas aqui no Rio tá bem calor. Sinal de que vai mudar o tempo, né? Ah, papai. O que mais, meus queridos? Façam perguntas também, tá? Sobre essas brincadeiras, fobias, medos, pode ficar à vontade. Hoje eu não abri caixinha de pergunta, então se vocês perguntarem aqui vai ser muito legal, porque aí eu tenho mais, né, sobre o que falar do interesse de vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tarará. Já vi tudo. Ah, Taninha, beijo, querida. Beijão. Então, queridos, se vocês conhecerem, né, alguma criança que esteja precisando de terapia, vai ser o meu presente. Né? Já pode colocar aí se vocês conhecem. Quem for ver também, eu sei que hoje tem jogo, tem novela nova, tem jogo, o pessoal tá, né, ali querendo ver jogo daqui a pouco. Então, de repente, nem demoro muito essa live, mas quem for ver depois, né, eu falando sobre isso e oferecendo esse presente para uma criança, me fala, coloca lá, tá bom? Que eu vou dar esse presente mesmo, é gratuito, vai poder ser tanto no meu espaço, presencialmente ou online, tá bom? Aí a pessoa escolhe, que às vezes não tem como ir lá na Tijuca, que é longe, então meu presente para essa criança, tá? Para a gente tratar traumas, fobias, qualquer problema que a criança esteja enfrentando
emocionalmente. Tá bom? Soares, boa noite. O que mais, meus queridos? Deixa eu ver aqui. Não, passou nada. Tá? Então, esses tipos de brincadeiras só causam prejuízos para o emocional das pessoas. Principalmente quando a criança é uma criança sensível, como eu disse, e quanto mais novas, pior, não tem a maturidade para saber se isso é verdade ou não. E eu tenho visto muito que pais e mães, ou os cuidadores, fazem também essas brincadeiras, entre aspas, né? Hoje em dia é muito para ganhar like também aqui na internet. E eu fico só pensando, ah, meu Deus, tomara que essa criança não se traumatize, tomara que ela não tenha se traumatizado com essa brincadeira, né? Infelizmente. Mas, às vezes os pais fazem por inocência, às vezes não. Estão cientes do perigo, mas fazem mesmo assim, né? Então, como é que a gente pode ajudar uma pessoa que sabe que isso não faz bem, mas está fazendo? Né? Só a consciência mesmo que vai trazer aí, né, para essa pessoa um pouquinho aí de luz, né? Mas, oi Jaque, tudo bem? Como é que você tá? Boa noite. Beleza. O que mais, meus amores? Alguém tem alguma pergunta sobre fobias, traumas em crianças? Como é o tratamento? O tratamento em criança, gente, é feito de forma lúdica, com brincadeiras. Quanto menor a criança, mais eu tenho que ser lúdica com ela. Desenhos, histórias. A Rosa está falando, tinha um homem magro no Maranhão que as pessoas falavam que ele... Aí cortou. Ela deve colocar. Olá, Carla. Boa noite, querida. Ela deve colocar ainda o que faltou. As pessoas deviam colocar medo, né? Falando dele. Ai, meu Deus, não é mole não. Elaine, boa noite. E ainda mais se der característica das pessoas, a criança, como eu disse, ela não sabe discernir. Falar um homem magro, ela vai ter medo de todos os homens magros. Todos os homens magros. Comia crianças. Ai, gente, olha. Isso certamente, né, Rosa, era para as crianças não irem para a rua, para não saírem sozinhas, mas olha o trauma que pode ter ficado nessa criança. Aí depois, gente, olha como é o inconsciente. Vamos supor que você tenha ouvido, a Rosa ouviu essa história, mas vamos supor que todos nós, né, tivéssemos ouvido essa história. Ah, um homem magro, alto, que come criança. Beleza. Você ficou com medo quando você era criança, cresceu, você esqueceu. Aí você encontra com um homem magro, alto, você fica com medo daquele homem, você não simpatiza com ele, mas você não sabe por quê. Não sabe conscientemente, mas quando era criança, alguém falava que alguém com essas características comia criança, entendeu? Então, quando vocês falarem, pensarem assim, ah, eu não fui com a cara dessa pessoa, meu santo não bateu com dela. Nem sempre é sua intuição agindo, não, tá? Pode ser algo que você tem medo e ao ver aquela pessoa, aquele medo se materializa. Pode ser uma característica boba. Vamos supor, toda japonesa, né? Tem uma japonesa que faz mal para a criança. Se a criança ouve isso, sempre quando ela crescer e for ver uma japonesa, ela vai achar que isso é verdade e vai transferir para essa pessoa. Dando um exemplo bobo, assim, só para vocês entenderem. Tá? Então, nem sempre é intuição, pode ser algo que você ouviu na sua infância e ficou registrado no inconsciente. O inconsciente é que manda na nossa vida. Conscientemente a gente não lembra, mas tem aquele registro. E ainda mais, se for pai e mãe ensinando, pai e mãe passando esse conhecimento, aí piora mais um bocadinho, né? Porque para criança, gente, não tem verdade maior do que mãe falando, do que pai falando, ou os cuidadores, tá? Então, tem que ter cuidado. Eu falando para minha mãe, um pouco antes de fazer a live, que eu ia fazer live, falar sobre isso, ela disse que tem uma amiga lá,
Então você consegue tratar a criança, né? Falando sobre trauma, eu falei sim. Ela, tem alguma coisa então para você fazer para a criança largar o peito da mãe? Eu falei, não, porque pelo jeito essa criança deve ser pequena. Tem 2 anos. 2 anos ela não tem como participar com o meu método, que é a terapia de reprocessamento generativo. Mas aí o que, que eu disse para minha mãe? Não tem que reprocessar a criança, e sim a mãe, né? Porque uma criança com 2 anos, ela já pode fazer ali o desmame, mas para fazer o desmame não é algo fácil. Então, como ela não gosta de ouvir choro, ela não quer, né, fazer com que a criança pare de mamar. Mas diz ela, né, a moça falou que o médico mandou cortar porque a criança não quer comida, só quer o leite do peito e não está alimentando, segundo o médico. Já se a gente for olhar pela educação positiva, você tirar, né, desmamar uma criança de uma hora para outra pode ser bem traumático. Então, tem que ser algo bem pensado, bem estruturado, para não traumatizar também a criança. Então, quem precisa ser reprocessado e passar por uma terapia seria a mãe, né, e não a criança. Tá bom? Olá, cunhada, boa noite. A Denise, boa noite. Marimar, boa noite, bem-vindos. Estamos falando aí de traumas, né? Aproveitando aí o Dia da Criança, fobia, aproveitando aí. E quem conhecer alguma criança, repito, né? Que tem pessoas entrando de 5 a 15 anos que tenha e esteja passando por algum problema emocional, eu vou presentear com a terapia, tá? É só vocês indicarem. A Rose falou, uma vez fui na escola, vi na escola, encontrei ele, lembrei do meu pavor. Nossa, imagina, hein, Rose? Você vê ali, né, a pessoa que comia criança. Ai, gente, imagina. O medo todo volta, né? Porque se a criança acredita nisso, o medo volta. Já que falando história engraçada, minha mãe falava para os netos, quando pequenos, para não ir a determinado lugar, para ter cuidado com o zoinho. Ninguém especificamente. Reação da minha filha. Cadê? Onde? Oh, meu Deus. Ela queria ver quem era, né? Pois é, mas as mães, os cuidadores fazem num tom de querer ajudar, né? De querer que a criança não passe por perigo, mas às vezes está traumatizando, gente. Isso não é legal. A Denise, querida, já que falando, ou seja, ela queria procurar para ver quem é. Pois é, sua filha é corajosa. Né? A criança também é curiosa, né? Curiosa, corajosa, mas mesmo, ó, gente, outra coisa, filmes de terror, não deixem as crianças de vocês assistirem, por favor. A criança não sabe diferenciar o que é realidade e fantasia. Então, se você deixa uma criança, mas ela gosta, muito provavelmente ela vai ter problema à noite com sono. Vai acordar sonhando, vai acordar com pesadelo. Depois você não vai saber por quê. Então, por favor, geralmente ainda o pessoal bota filme de terror à noite. Então piora mais ainda. Mas não deixe uma criança ver filme de terror, por favor. Até adulto eu não recomendo, eu não gosto de ver. A gente sente tudo, né? Adrenalina, tudo do que sentiria se fosse verdade aquilo. Para o nosso inconsciente não tem realmente diferença. Mas o adulto, ele sabe lidar melhor, sabendo que aquilo ali é uma fantasia, é um filme. Já tem um discernimento maior, mas nem todos também. Né? Tem muita gente aí adulto, só aumentou a idade, mas o emocional é totalmente desregulado, né? Totalmente infantil. Então, por favor, cuidado com o que vocês estão se nutrindo em termos de ver as coisas na TV, né? Tragédias, filmes de terror, cuidado. Principalmente se vocês não estão dormindo bem, pode ser uma das causas você ficar vendo tragédia toda hora, né? Filmes de terror e etc. Tá bom? Então, cuidado. Cuidado mesmo.
Algo mais, meus queridos? Mais alguma pergunta aí sobre isso? Alguém conhece alguma criança que esteja precisando? Coloca aí, gente, se vocês conhecerem. Que aí vocês podem indicar. Vocês podem indicar que eu vou entrar em contato com essa mãe. É lógico que primeiro a gente entra em contato com o responsável, né? Lógico, para conversar. E se for online ou presencial lá no meu espaço na Tijuca, é legal o pai ou a mãe ficar dentro da sala ou estar do lado dela lá no computador, tá? Porque a criança, ainda mais que a gente, né, se não me conhecer, eu tenho que ter aquela ambientação com a criança, e a mãe ou o pai estando juntos vai dar mais segurança para a criança, não é? Igual criança pequena, quando a gente vai com ela também em lugares novos. Não forcem a criança de vocês a falar com os outros. Vai lá, mesmo que seja da família. Fala com a avó, com o avô, com seu tio, com a sua tia. Não forcem. Porque a criança, ela sente diferença na energia das pessoas que não estão na casa dela. Então, mesmo sendo pai do pai, né, avô, avó, não forcem, deixa ela à vontade. Criança geralmente é assim, ela chega no ambiente, ela fica ali, quanto menor, mais isso acontece, né? Ela fica grudadinha ali no pai ou na mãe, ou seja, protegida na energia que ela já conhece, que é do pai e da mãe. Depois ela vai se soltando, porque ela precisa sentir primeiro a energia do ambiente, das pessoas, tá? Então, é primordial que vocês não forcem, né? Não se força a criança a falar com ninguém. Ah, mas assim tá sendo mal educada. Não. Vocês falam, gente, daqui a pouco ela se solta, tá bom? Porque, né, ela tá aqui. Aí não precisa falar, né, dessa parte energética. Fala, ela é tímida, alguma coisa assim, né? Apesar que vocês não têm que dar satisfação, tá? Mas, às vezes as pessoas ficam, né, Aí você fala alguma coisa que é para poder o outro não ficar chateado, né? Mas também se ficar, o problema é dele, né? É o que eu falo, são dois trabalhos. Vai ficar chateado e vai deixar de ficar. Porque o filho, né, é de vocês. Então, quem manda na educação, na forma de agir, são vocês. Tá bom? Façam aí, gente. Ninguém conhece? Ninguém tem criança precisando? Mas se vocês que forem ver depois essa live, pode colocar que eu entro em contato, tá bom? Vocês podem indicar, né? Para que eu atenda essa criança, tá bom? Para ajudar aí em fobias, traumas. Se a criança não está dormindo, lógico, criança acima de 5 anos, tá, gente? Se a criança está nervosa. Ah, Alessandra, se ela estiver tirando nota ruim na escola. Se for causa emocional, a gente consegue ajudar, né? Mas se não for, gente, aí realmente não tem como. Às vezes é falta realmente ali de interesse naquela matéria, né? Porque a nossa escola, né, ainda não evoluiu. Ela passa um monte de matéria e quer que a criança saia bem em todas. Não é bem assim, né? Mas um dia ainda vai evoluir mais um pouquinho. Já mudou bastante, né? Mas ainda falta muito. O nosso ensino ser mais... Por exemplo, lógico que não vai deixar de ensinar matemática, português, mas poderia ensinar de uma forma mais participativa, né? A matemática, ensinando a criança a resolver, a dar troco, né? A ter essas coisas. Pena que a minha tem 17. Não é mais criança. Até 15 eu já aumentei bastante, né? Porque criança a gente fala até 12 anos, né? Mas eu aumentei mais um pouquinho. Abaixo de 5 anos já pode ser tratada? Eu tratei, a mais nova foi 4 anos, mas tem que saber falar, se comunicar, né? Se souber, aí a gente pode avaliar, tá bom? Já que a gente avalia, né? Agora, que vai depender, tá? Vai depender. Essa criança já fala bem, já se comunica?
né? Aí depende do problema, do que está apresentando, a gente vai avaliar, sim. Mas eu digo assim, 2 anos, que a criança não se comunica, né? Ainda não fala, aí fica difícil. Mas tem crianças, por exemplo, de 3 anos que já falam bastante, 4 anos, né? Então, tá? Coloca aí para mim, tá? Luciana, boa noite. Então vamos esperar mais um pouco. Tá bom. Tem quantos anos a criança? Por que que tem que falar, né? A TRG, ela trabalha com protocolos. E a gente vai pedir para a criança contar história, né? Com adultos seria filmes, que a gente pede para esse adulto fechar os olhos, respirar e fazer filme, o pior filme que tem acontecido na vida dele e tal. Mas a criança, geralmente a gente vai saber o que a gente vai tratar. Exemplo, ela tem medo de do bicho-papão. Aí a gente vai tratar isso, é específico. E aí eu vou pedir para a criança contar como o bicho-papão, aí boto ela para desenhar, aí daqui a pouco de novo vamos contar, tal, para reprocessar esse medo, tá? Aí é de forma lúdica, contando história, fazendo desenho. Mas se ela não sabe ainda, né, se comunicar, aí fica mais difícil. Rejeição ainda desde o útero. Ela tem 2 anos, pois é. Aí, nesse caso, teria que tratar a mãe, né? A mãe, tá? Porque é algo, né, que vem da mãe. E, gente, até 7 anos, lógico que a gente vai tratar o trauma da criança. Mas até 7 anos é muito provável que esteja vindo dos cuidadores, da mãe ou do pai, aquele padrão, né? Então a gente precisa tratar a criança, a mãe. Adotou. A adotada realmente é mais complicada ainda, né? Mas quando ela estiver falando, né, mais um pouquinho, aí a gente pode sim, tá? Quando já estiver desenhando, a gente já pode. Mas ela já vê problemas, ela não está dormindo bem, me fala, tá? Depois se quiser mandar, né, não quiser escrever aqui, aí você pode mandar aí no privado, tá? A mãe não quer saber dela. Puxa, mas ela já conseguiu adotar legalmente? Porque o problema é, né, quando fica com a criança e depois ainda o juiz ainda devolve para essa mãe, né? Porque também, assim, não é errado, né? Realmente a mãe e o pai biológico que deveria ficar, né? Mas eles tentam de tudo e às vezes a mãe não quer, mas recebe a criança de volta. Não é fácil não, mas fazer o quê, né? Juliane, boa noite. Depois explico, ok. Aí você, né, me passa, que aí a gente acompanha assim. Mas é bom também, né, sempre, ainda mais a pessoa que recebe uma criança assim, né, com problema, também tem que se fortalecer, né, gente? Porque não é fácil, né? Criar uma criança, ainda mais com esse estado, né? Dessa rejeição. Porque feridas emocionais todos nós temos, mesmo não sendo rejeitadas, mesmo não sendo abandonadas de fato, né? Mas como assim todos nós temos? Eu não fui abandonado. Pois é, mas para criança, muitas vezes pode ter acontecido assim: a mãe demorou para buscar na escola. Naquele momento, a criança se sentiu abandonada. E isso pode ter marcado ela e ela, na fase adulta, fica com medo de ser rejeitada. Só que ela não lembra que era isso. Se a gente for perguntar, falar, não, nunca fui rejeitada, nunca fui abandonada, fui criada pela minha mãe, pelo meu pai. Só que naquele momento ela se traumatizou, teve uma marca emocional de abandono. Então isso a gente consegue identificar na terapia, né? E aí a pessoa passa a entender por que ela tem tanto medo de ser abandonada, já que ela nunca foi, né? Mas ela nunca foi de fato, mas naquele momento ela se sentiu abandonada. Então os traumas não são só
do que realmente aconteceu, mas do que a criança sentiu. Ela se sentiu abandonada naquele momento. Né? Muitas vezes a interpretação daquela criança foi uma ferida emocional que foi causada, tá bom? André, boa noite. Mila, boa noite. O que mais, gente? Alguém mais tem alguma criança para indicar? Uma criança de 5, botei até no máximo 15 anos, que tenha algum trauma, alguma fobia, que tenha problemas emocionais, que queira tratar. Eu vou dar de presente, é só me indicar, né, dar o meu contato aí para a mãe da criança, tá? Que aí eu entro em contato e vou dar esse presente, tá bom? Uma terapia de graça, presente mesmo do Dia das Crianças, tá bom? Mila, André, já falei aqui. O que mais, meus queridos? Algo mais? Algo que vocês queiram perguntar? Se não, hoje eu vou terminando, vai ser mais curtinha, né? Que nem abri caixinha de perguntas hoje, já que era feriado, eu falei, não vou cancelar não. Mas, né, porque é toda quarta às 21 horas tem live. E no dia seguinte vai pro meu canal do YouTube, né? Às 19 horas, eu falei o nome. Eu disse que não pode falar o nome e falei, mas tudo bem, tudo bem. Uma vez só, né? Aí tem o link desse canal vizinho, que não pode estar falando o nome, na minha bio. Quem não tiver lá, se inscreve, porque tem vários vídeos lá, de muitas lives, tem bastante coisa. Tem da área também de massagem, aromaterapia, drenagem, tá? Tem bastante conteúdo, só vocês. E de autoconhecimento, reiki, tem muita coisa. Tá bom, meus queridos? O que mais? Algo mais? Eu sempre pergunto se tem algo mais e espero um pouquinho, porque às vezes tem um delay. Vou beber uma aguinha. Ai, gente, calor. Massoterapeuta, Leonice, boa noite. Então é isso, meus queridos. Já que não vieram mais perguntas, lembre-se que criança é ali uma tela em branco. Ah, obrigada, querida. Se você colocar medo, se você não estimular a sua criança com coragem, criatividade, ela pode ficar traumatizada. Ah, Alessandra, mas eu já fiz isso porque eu não sabia que não podia e tal. Tem jeito, a gente tem tratamento, tá? Então nunca é tarde. Se a pessoa verifica que a criança está com um trauma, medo, tem como ajudar. Lógico que também os pais, é sempre bom olhar, porque muitas vezes foram eles, né, os próprios causadores daqueles traumas, daqueles medos, mas ok, foi o que a pessoa podia fazer. Às vezes ela fez de forma incorreta por não saber, né? Não foi maldade. Eu digo sempre assim, né? A maioria dos pais, a não ser os que têm problemas psiquiátricos, muitas vezes, problemas aí, né, que estão fora do controle, a maioria quer o bem para os seus filhos. Mas mesmo querendo bem, mesmo amando os filhos, eles podem errar. Errar muitas vezes sem saber, outras vezes sabendo, porque foi só o que ele podia fazer, mas não importa, a gente tem como ajudar, tá bom? Então, se você souber de alguém, alguma criança que precisa de ajuda, pode dar o meu contato, né? Eu estou repetindo porque tem pessoas entrando e pessoas que vão ver essa live depois. E aí não vai ter prazo, eu me disponho, né, me disponibilizo a atender essa criança, porque eu sei o quanto muda a vida da família quando a criança deixa de ter esses traumas, essas fobias, esses medos, porque essa criança que eu falei para vocês, quando soltava fogos, ela ficava desesperada. Agora ela comemora com uma sessão apenas, tá? Então tem muita coisa que a gente pode fazer, graças a Deus, né? E lógico, tem outras que a gente vai avaliar, dependendo, se não for só emocional, aí
eu vou avaliar e vou recomendar o que precisa ser feito, qual o profissional que tem que procurar, tá bom? Porque às vezes os pais também não conseguem, né, identificar que não é só emocional, pode ter algo neurológico, pode ter algo aí realmente que eu não dou o diagnóstico, mas a gente consegue perceber que tem algo a mais e aí precisa ir para o médico, tá bom? Então é isso, meus amores. Ó, muito obrigada, gratidão por em pleno feriado vocês estarem aqui comigo. E toda quarta às 21 horas tem live. Então, eu convido sempre vocês. Podem também sugerir temas, né, de acordo aí com o que eu estou sempre falando, se vocês tiverem curiosidade. Sugiram temas, porque eu gosto bastante da sugestão de vocês, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus e até qualquer momento aí no feed, no story, a gente está sempre por aqui. Tchau, gente, obrigada pelo coraçãozinho, pelas notinhas 100, obrigada. Fui, tchau, tchau. Beijo, Rose. Fica com Deus, querida. Beijo todo mundo aí. Tchau, tchau.